Olá, como vai? Graças a Deus, porque podemos estudar a palavra de Deus, aprender com o Espírito Santo que ilumina nossa mente e nosso coração. Graças a Deus por mais este dia, o Senhor te abençoe. O dom da sabedoria, Salomão, grande rei, o rei mais sábio, o homem mais sábio que já existiu. Mas de onde vem a sabedoria de Salomão? Qual a origem, qual a fonte dessa sabedoria? E o que vem, o que acontece, qual o efeito desta sabedoria sobre o povo de Israel, sobre o reinado de Salomão, sobre as nações e sobre nós? Vem comigo, vamos ver esta sabedoria de Deus, sabedoria do alto. Salomão recebeu de Deus sabedoria, a sabedoria divina e também um enorme discernimento e amplo entendimento em tal nível que nós não podemos medir. No primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29, nos diz que Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Sua sabedoria estava para além, excedia a dos sábios, os homens do leste, como também dos homens israelitas, como Etã. Etã, provável autor do Salmo 89. Etã e outros homens sábios, famosos, a sabedoria de Salomão excedia todos eles. Diz-nos que era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Cacol, Darda, filhos de Maol. Não podia medir a sabedoria de Salomão. A sua sabedoria o levou a produzir 3.000 provérbios, alguns dos quais estão registrados, incluídos aqui no livro de Provérbios e Eclesiastes, que estão na Bíblia. E também Salomão compôs 1.005 canções, como, por exemplo, o Salmo 72. O conhecimento, a extensão, o conhecimento de tamanha sabedoria se espalhou por todas as nações vizinhas. Reis dessas nações enviaram mensageiros para escutarem Salomão, ouvirem da sua sabedoria. Mas a rainha de Sabá, ela não enviou mensageiros.
ela foi pessoalmente. Ela queria ver Salomão, ela queria conhecer Salomão, ela queria ouvir Salomão, e ela tinha muitas e muitas perguntas. E a palavra de Deus diz que a rainha de Sabá, no capítulo 10 do primeiro livro de Reis, ela, quando ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, Deus eterno, ela veio procurar saber mais e também testá-lo com perguntas difíceis. Diz aqui, e ela chegou em Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, e ela se apresentou a Salomão, e tudo aquilo que estava na sua mente, dentro dela, que ela queria questionar, que ela queria entender, ela perguntou para Salomão, e Salomão respondeu a cada uma de suas questões, e ela ouviu responder a todas as questões, sobre tudo que ela perguntou, e as respostas de Salomão, as respostas que ele dava, estava acima das suas expectativas. Podemos ler o segundo livro de Crônicas, capítulo 9, primeiro livro de Reis, capítulo 10. Ela o ouviu, respondendo tudo, e tudo acima daquilo que ela imaginava. Ela foi para ter com Salomão com questões difíceis, questões bem complicadas, mas Salomão respondeu a todas e satisfez a rainha de Sabá, nesse sentido de que ela viu realmente que a sabedoria de Salomão com respeito ao nome do Senhor e com respeito a vários assuntos não eram exagero, era real. Sabá era uma região localizada no sudoeste da Península Arábica, e os habitantes de Sabá eram mercadores bem-sucedidos e tinham relações comerciais com todos os povos, com muitos países, e por isso Sabá, a rainha, levou tanta coisa para Salomão como presente. E o fato de Salomão ter recebido um coração sábio, uma mente inteligente e perspicaz, isso é registrado nesse contexto da sua história, do seu reinado, é registrado no contexto da sua habilidade para reinar, governar como Deus queria, para governar de acordo com a vontade de Deus e também de administrar justiça. Salomão aplicou a sua sabedoria no cenário judicial, que foi ilustrada naquele momento, no seu discernimento com relação à verdadeira mãe da criança viva, um episódio que ficou bem conhecido de todos nós,
onde duas mães, cada uma arrogava para si que a criança viva era sua. E Salomão, com a sua sabedoria, discerniu quem era a mãe verdadeira e entregou a criança viva para a mãe real, verdadeira. E o outro fato é que Salomão recebeu sabedoria, grande discernimento, um entendimento espantoso, amplo, e isso é mostrado nas atividades administrativas e de construção, no seu governo, na construção de palácio e do templo. Por isso, nós não temos motivos para se falar de duas fontes de sabedoria para Salomão. Deus concedeu a Salomão sabedoria, e isso era necessário que o rei Salomão tivesse sabedoria para que ele, a fim de que ele realizasse os planos e seguir as instruções do seu pai Davi para a construção do templo e também do seu próprio palácio e dos muros de Jerusalém. Moisés recebeu o modelo do tabernáculo diretamente de Deus. Moisés construiu o tabernáculo lá no deserto. Mas muitos dos aspectos do templo seguiram o modelo usado no tabernáculo. E Salomão tinha um relacionamento pacífico com Hirão, o rei de Tiro. E isso também era fruto da graça de Deus concedida divinamente a Salomão. Salomão, por essa razão, ele foi capaz de adquirir todo o cedro, todo o pinheiro que a construção do templo precisava, conforme primeiro livro de Reis, no capítulo 5. E ele pagou com trigo e azeite de oliva todo esse material. E também ele foi capaz de contratar artesãos com a habilidade necessária para o trabalho com pedras, lajes e madeiramento. Salomão conseguiu artesãos habilidosos de Hirão, o rei de Tiro. Hirão, como nos diz primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 13, a mãe de Hirão era da tribo de Naftali e o pai de Tiro, da cidade de Tiro. Hirão era um rei altamente habilidoso e experiente em artesanato de bronze. E ele fez os acessórios necessários para adornar o templo. E também Salomão soube como transformar todo o ouro, prata que Davi havia juntado e dedicado em todos os acessórios e utensílios para o serviço no palácio terreno de Deus. Salomão foi um rei ativo. Ele sacrificava regularmente nos pátios do templo, primeiro livro de Reis, capítulo 9. E ele desenvolveu também um extenso comércio
com outras nações, uma malha comercial. E a sabedoria, as atividades de Salomão levaram outras nações a reconhecê-lo e ele se tornou famoso. E isso, com certeza, foi um cumprimento claro das promessas ou da promessa feita por Deus a Abraão. Deus disse lá em Gênesis capítulo 12 que faria o nome de Abraão engrandecido, seu nome seria grande. E Deus provou, Deus mostrou ser soberano e fiel à sua aliança. E ele manteve cada promessa que havia feito a Noé, aos patriarcas, a Israel, por meio de Moisés, Josué, Samuel, de uma maneira que veio culminar ali com Davi e seu filho Salomão. O dom da sabedoria. Qual era a fonte da sabedoria de Salomão? Ele recebia naturalmente ou da experiência? Nós sabemos certamente que algumas pessoas são naturalmente inclinadas à sabedoria e muitas pessoas aprendem a partir das suas experiências. Isso é fato. Salomão, no entanto, teve uma experiência única, singular. Salomão, ele amava Deus, caminhava de acordo com os estatutos do seu pai Davi, que também amava Deus, e todas as instruções, leis, ordenanças. Salomão adorava Deus, assim como seu pai Davi. O templo ainda não havia sido construído e o tabernáculo havia sido levado de Siló para a casa de Abinadab. O tabernáculo, então, não estava mais ali em Siló, estava na casa de Abinadab, provavelmente no outeiro de Gibeon. Salomão foi a Gibeon, ali oferecer sacrifícios, adorar a Deus, e Deus aceitou seu amor, a adoração sacrificial de Salomão. Deus aceitou. E ele apareceu a Salomão em sonhos. Em um sonho durante a noite, Deus aparece a Salomão. E Salomão respondeu a Deus como se fosse numa visão. E quando Salomão pôde fazer uma escolha, Salomão pediu sabedoria, um coração perspicaz e a habilidade para distinguir, ou a habilidade de distinguir entre o certo e o errado. E desse modo, ele, Salomão, sucessor de Davi, poderia governar o grande povo de Deus. Deus garantiu que Salomão receberia a sabedoria, coração sábio e perspicaz. Consequentemente, a sabedoria de Salomão foi
o dom de Deus. Salomão, mais tarde, ele reconheceu que Deus dá sabedoria e dele vem o conhecimento e o entendimento. Leia Provérbios, capítulo 2, 6, capítulo 15, versículo 33. A fonte da sabedoria de Salomão era Deus. E Salomão dependia da sabedoria que estava sendo desenvolvida em outras nações? A Bíblia, com certeza, reconhece a presença e também a prática e o exercício da sabedoria em várias nações. Não há dúvidas, Salomão teve contato com outras nações. Por exemplo, o Egito, um país muito rico e com sabedoria, rico em sabedoria. A passagem que registra a experiência de Salomão em Gibeon, quando ele pede a sabedoria a Deus, começa justamente se referindo à aliança de Salomão com o rei do Egito e o seu casamento com a filha do faraó. Mas o texto vai mostrar ainda que a sabedoria de Salomão era maior que toda a sabedoria do Egito. Diz-nos que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Primeiro livro de Reis 4:30. Em vez da sabedoria de Israel ter sua origem e fonte material em outras nações, a Bíblia mostra Salomão sendo mais sábio que todos os homens das nações vizinhas. Ele recebeu também a oportunidade de espalhar a sabedoria dada por Deus a outros povos das nações que vinham ouvi-lo. A verdadeira, rica e abrangente sabedoria procede de Deus. E Ele concede a todas as pessoas sabedoria, mas o temor de Deus, isto é, o amor, reverência por Ele, dependência, a confiança nele, em Deus, é o início e a fonte da sabedoria. Como nos diz Provérbios 3:7, Salmo 111, Jó 28:28, Provérbios 8:13. O temor do Senhor, o amor a Ele, a referência a Ele, a confiança e a dependência dEle. É isso que nos leva a ter sabedoria. E qual era a extensão da sabedoria de Salomão? Diz aqui que era tão vasta como a areia que está na praia do mar. Não podemos contar os grãozinhos de areia na praia do mar. Assim era a sabedoria de Salomão. Mas as referências têm sido feitas quanto, assim, a gente ouve falar, ele aplicou a sabedoria no seu governo, na execução da justiça, na administração dos assuntos gerais ali do governo, o seu desenvolvimento, o enriquecimento,
das relações internacionais. Mais do que o interesse passageiro, nós devemos notar o fato de que Salomão conhecia, entendia e falava sobre os aspectos da vida, os aspectos naturais da vida. Ele não somente tinha sabedoria para o governo, para a justiça, para administrar os assuntos ali referentes ao governo, na questão do desenvolvimento e nas relações, enriquecimento, nas relações com outros povos, outras nações, mas a sabedoria dele era também sobre os aspectos naturais da vida. Ele discursava sobre a vida vegetal, desde árvores grandes como os cedros do Líbano, as plantas frágeis, aquelas plantinhas tão frágeis, delicadas, que cresciam nas rachaduras da parede. Ele discursava sobre isso, ele entendia sobre isso. E nos seus provérbios, ele falou de diferentes tipos de criaturas, animais, pássaros, répteis, peixes. Provérbios capítulo 6, ele fala sobre a formiga. No capítulo 26, ele fala sobre cavalos, burros, leões, cães, pardais e andorinhas. No capítulo 27, ele fala sobre pássaros. No 28, sobre ursos, leis da natureza, características das estações. Isso tudo chamava a atenção de Salomão. E Salomão, ele se demonstrou ativo homem da aliança de Deus, ativo em conhecer a criação do Deus da aliança e também em cumprir as promessas de Deus a Davi. A fonte, a dependência de Deus e a extensão nós podemos ver quando estudamos a vida de Salomão. Graças a Deus, porque está registrado tudo isso aqui nos livros de Reis, 1 de Reis, Samuel também, sobre a vida e a sabedoria de Salomão. Nunca houve um homem tão sábio como Salomão, nem antes dele e nem depois dele. E Deus, na sua imensa misericórdia e graça, Ele trouxe a nós a sabedoria encarnada, Jesus Cristo. Quando lemos o Novo Testamento, Jesus, ele fala sobre Salomão e ele diz: aqui está quem é maior que Salomão. Jesus Cristo é o sábio por excelência, o Deus eterno, o Deus Filho que veio, se encarnou. Ele é a sabedoria que nós precisamos neste mundo. É nele que está enraizado, que é a fonte
Ele é a fonte e jorra essa fonte para todos quantos creem e temem ao Senhor. Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Não vamos desprezar a palavra de Deus, o ensino do Espírito Santo. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é a Ele que nós tememos, que amamos, que adoramos, que reverenciamos e temos aquele discernimento por meio do Espírito Santo, que é Deus, que é o próprio Deus. E quando vamos a Jesus, a verdadeira sabedoria, nós estamos indo à fonte certa, à fonte inesgotável. E teremos, através da dependência dessa fonte, e que é superior a tudo, nós teremos e saberemos como administrar em todos os aspectos do nosso viver, em todas as áreas, a cada dia. Vamos ter sabedoria e vamos compreender, através da reverência a Deus, amar a todos e amar a criação que Deus deixou para nós. Deus criou toda a natureza, os animais, e vamos compreender e cuidar, e seremos capazes de ajudar outras pessoas por meio dessa sabedoria. Amor, reverência a Deus, dependência e confiança nele, somente nele. Jesus Cristo é maior que Salomão, ele é a verdadeira sabedoria e única.